Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande poder falar com todos vocês neste momento. Dando sequência na segunda parte do vídeo que eu falei com vocês, que é sobre o divórcio, onde nós citamos ali nomes, celebridades e pessoas que se divorciaram, e agora nós voltamos com a segunda parte daí, com uma palavra de Deus para vocês analisar em casa e ver que verdadeiramente não tem cunho de santidade ou não tem cunho bíblico, não tem base bíblica o divórcio segundo o casamento. Falo com vocês, irmão em Cristo Levi Longaray, esse é o canal A Bíblia em Foco. Positive, compartilhe, divulgue e acione o sino da notificação. Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida conjugal, sua vida material, sua vida física. Se você tem enfermidade, se você tem algum mal, se você precisa de alguma coisa da parte de Deus, saiba que você recebe de Deus quando você persevera na Bíblia, na santidade, quando você persevera em Cristo. Cristo vai alcançar você com um grande milagre. Esse é o desejo do coração do teu irmão em Cristo, irmão Levi Longaray, tá certo? Eu quero falar sobre a epidemia do divórcio, que é uma sequência do primeiro vídeo. Vocês perceberam que eu defendo bastante esse assunto porque eu me preocupo muito com a vida familiar, com a vida conjugal das pessoas, com os novos matrimônios que estão surgindo na sociedade e também dentro da igreja, tá certo? Cada vez que nós nos divorciamos, nós escandalizamos muito com a fé cristã e muitas pessoas tropeçam no caminho por causa das nossas atitudes. Então decida bem a menina que você vai namorar, escolha bem, peça a orientação do Espírito Santo, não vá por profecia, por revelação, que Deus não dá noiva, nem noivo, nem moça através de profecia e revelação. Paute a sua vida e a vida da moça com quem você vai namorar e contrair noivado, núpcia, casamento. Paute ela pela palavra, veja o testemunho, a vida pessoal, a família dessa mulher na qual você vai contrair um matrimônio, e você da mesma forma, minha querida irmã, porque está tão difícil de se arrumar rapazes que verdadeiramente têm temor, homens crentes, trabalhadores e honestos. Está muito difícil, mas eu acredito que ainda existe. Se você buscar a orientação do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te orientar. Epidemia do divórcio. O divórcio e o adultério invadiram a igreja enquanto ovelhas e pastores igualmente demonstram pouco interesse para com esta contaminação. O divórcio e o adultério estão invadindo as igrejas, enquanto que ovelhas e pastores igualmente demonstram pouco interesse para com a contaminação dessa epidemia, contaminando em massa a multidão dos crentes em todo o mundo. Você entendeu? Mas é mais importante falar aqui, para todos vocês, que cada dia que passa, mais e mais ministros entraram para o sistema mundano do casa e separa. É um casa e separa, separa e casa. E nós gostaríamos que vocês, nesse vídeo, buscassem a orientação de Deus através do que nós vamos falar, criando uma atmosfera de epidemia na igreja, e a palavra de Deus mais uma vez perde por causa desses líderes mundanos que atuam nas igrejas no presente século, na atualidade. Tá certo? A palavra vai perdendo força por causa das atitudes dessa liderança. Pode estes pastores e líderes prosseguirem pastoreando o povo de Deus, liderando a igreja após essa atitude e após essa postura? Pode continuar pastoreando, cuidando da igreja, nutrindo o rebanho, após terem essa postura terrível de separação, de separa e casa? Fica a minha pergunta para vocês. Eis aí a epidemia do divórcio tomando conta das igrejas. Virou moda. Tem uma congregação que eu conheci no Rio Grande do Sul, que ela parecia uma congregação de divorciados. Mais da metade, quase 80% da congregação estavam divorciados. Isso não é problema de Igreja Assembleia de Deus, isso não é problema de batista, isso não é problema de Deus é amor, isso é problema da igreja no geral. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês aí na igreja Deus é amor, por exemplo, que ainda estão com essa regra de manter esse princípio, vocês têm muito problemas de coisas que as pessoas cometem escondido e tudo, outros, porque não foi liberado. Mas se liberasse, aí eu acredito que muita gente ia bater palma também, porque tem gente que não ama a doutrina
simplesmente por convicção bíblica, ama porque um homem está dizendo. Tem pessoas que hoje procuram um homem, um líder, para dizer que eles possam casar de novo. E se o líder diz que eles podem casar de novo, eles batem palma que esse é o grande líder, o líder que eles estão procurando. Então você tem que saber que se você está vivendo uma vida incoerente na vida conjugal, seja no ministério que for, se você estiver separado também, levando uma vida promíscua, dizendo que está levando uma vida só, você também vai perecer. Entendeu? Porque a vida do cristão tem que ser diferente. Se você acha que tem que separar e ficar sozinho, ao invés de perdoar uma pessoa e reconciliar com ele, então você tem que ficar sozinho com caráter de cristão. Não pode correr mais atrás de mulher nem de homens. Entendeu? Ah, mas a carne é fraca. Eu sei que a carne é fraca, então você deveria cuidar e nutrir o seu primeiro casamento. Entendeu? Porque a Bíblia não diz que você pode casar e separar e casar de novo. A Bíblia diz que você pode separar e ficar só. Isso aí é a Bíblia, é Coríntios, é Paulo. Você entendeu? E há muitas confusões no ensino sobre divórcio e novo casamento. Então as pessoas dentro da tua mente conseguem às vezes fazer você entender uma coisa que nem existe biblicamente. Pergunta para ti mesmo as consequências e o que traz um divórcio, e você vai ver se o divórcio é apoiado pela Bíblia ou não. Vocês entendem? Eu sei que Deus, ele aborrece o divórcio. Então pode esses pastores continuar pastoreando? É claro que não. Se Paulo aconselha nós, vivendo dentro do nosso primeiro casamento, Paulo aconselha nós dar exemplo nas outras coisas mínimas, para os que estão de fora, vejam o nosso exemplo, que estamos dentro da igreja e se esperem nós para vir para a igreja. Imagina que exemplo nós vamos dar nas coisas grandes, como o divórcio, como o caráter, que envolve divórcio, dinheiro, prostituição, fornicação. Meu irmão, sem sombra de dúvida, se for numa cidadezinha pequena de 2, 3 mil habitantes, esquece a igreja, ela acaba, porque vai soprar nos 4 cantos daquela cidade o delito cometido por aquele líder. As pessoas perdem a confiança, porque não é qualquer coisa, é um ato terrível. Trata-se de a destruição de um casal. Então a gente tem que dar exemplo, sim, quem está na frente da igreja como liderança. A resposta é simples, é claro que não pode. Não pode dirigir igreja, não pode liderar mais nada. Não tem exemplo para liderança. Vamos entender? Por que eu quero afirmar isso, meus irmãos? Quero afirmar pela Bíblia. Porque a Bíblia os considera repreensíveis. A Bíblia diz que o homem que lida com a igreja, que vai ser bispo, presbítero, diácono, ele tem que ser irrepreensível. O que é irrepreensível? Não sujeito à repreensão. Marido de uma só mulher. Que todo mundo está querendo distorcer o trecho aqui, o texto, dizendo que não é de uma só não, que é uma a cada vez. Não, senhores e senhoras, homem de Deus não faz coleção de mulheres, uma a cada vez, não. Não tem que ser fiel naquela mulher na qual eu estou no momento, não. Aqui a Bíblia está dizendo marido de uma só mulher da vida toda. Irrepreensível. Se você casou de novo, você já é repreensível. Tem que te repreender pela palavra. E se você é um homem que tem que ser sujeito à repreensão, já automaticamente você já não pode mais liderar a igreja de Deus. Primeiro, número 1, ele não é mais exemplo dos fiéis. Você lê em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Por que ele não é o exemplo dos fiéis? Porque o presbítero tem que ser marido de uma só mulher, irrepreensível, e tem que ser padrão e exemplo dos fiéis. Os fiéis têm que seguir ele e se espelhar nele, é muito simples de entender. Mas hoje em dia, nesse evangelho prostituído, as pessoas estão pregando por dinheiro, estão vendendo a mensagem, e a mensagem verdadeira praticamente não está gotejando sobre o altar como chuva seródia ou como a chuva temporã. Não vem mais a mensagem. Vocês entenderam? Aparece um pregador que outro, quando aparece para pregar a verdade, eles estão querendo matar, sufocar e tirar do altar da igreja. Infelizmente é por isso que nós estamos pobres no ensino doutrinário. Número 2, ele não é mais irrepreensível. 1 Timóteo, capítulo 3 e 2, tá certo, irmãos? No 1 Timóteo 4 e 12 ele não é exemplo. E em 1 Timóteo 3 e 2, ele não é mais irrepreensível. O que quer dizer irrepreensível? Não sujeito à repreensão. É um homem que não precisa estar sendo repreendido pelos outros. Tá certo? 3. Ele não é mais marido de uma só mulher. 1 Timóteo 3 e 2. Não é uma, como eu expliquei antes, de cada vez. É uma para toda a vida até que a morte os separe. Número 4. Ele contradiz a própria palavra que prega, por exercer uma função em rebeldia para a qual Deus não permite mais que ele permita, que ele desenvolva. Ele está desenvolvendo um pastorado, está cuidando de uma igreja, liderando muitas pessoas, mas ele não tem mais condição para desenvolver essa função.
E está entendendo, meus irmãos? Ele está desqualificado para pregar. Ele está desqualificado para a função de pastorear a igreja e desqualificado na função de pregar. 1 Coríntios 3, do capítulo 13 até o 15, você pode conferir lá, tá certo? Número 5, nós estávamos, número 4, número 5. Ele destruiu o padrão de compromisso indissolúvel entre Cristo e a sua igreja. Ele destruiu um padrão que é indissolúvel, não pode ser destruído, que é um padrão entre Cristo e a igreja. Cristo amou a igreja e se entregou pela igreja até a morte, e morte de cruz. Cristo não separou da igreja, Cristo não abandonou a igreja, Cristo não abandonou a noiva. Cristo foi até a morte. O homem de Deus que pastoreia a igreja, que está na frente do ministério, ele tem que ir com a esposa até a morte. Se ela tiver enfermidade, se ela ficou mais gordinha, se ela ficou, o cabelinho ficou mais branquinho, se ela ficou mais feinha, não importa, meu amado. Se ela está doente, alguma doença no seu corpo tirou a sua virilidade sexual, seja no homem ou da mulher, infelizmente vocês vão ter que aguentar. Vão orando, pedindo a Deus, que depois que a gente está um pouquinho mais velho, a gente vai pedindo misericórdia e vai indo. Agora, se esconder em cima de desculpa, de conversa, é muito complicado, viu? Então, relacionamento eterno entre Cristo e os salvos, e comprado com o próprio sangue. Você entendeu? Você percebe que esse relacionamento eterno entre Cristo e os salvos é comparado com o do marido e o da esposa, pois Cristo derramou seu sangue na cruz e foi até a morte de cruz pela igreja, não abandonando a igreja. Tá certo? Agora, a esposa cujo compromisso não é para ser quebrado, entre o compromisso entre o marido, vamos ler de novo para não gerar confusão nos irmãos, relacionamento eterno entre Cristo e os salvos, é comparado com o do marido e esposa, cujo compromisso não é para ser quebrado. Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 33. Tá certo? Vocês aproveitem bem esse estudo, essa palavra sobre divórcio, aproveite bem, porque nós estamos nos esforçando, tirando tempo do nosso tempo para gravar, para que vocês possam aproveitar. Aqui tem alguns mosquitinhos, aqui está bastante quente, mas nós estamos aqui nos esforçando para levar até vocês uma palavra de Deus. Número 6. Ele não pode celebrar casamentos. Por que ele não pode celebrar casamentos, meus irmãos? Porque, biblicamente, até que a morte os separe. Ele já separou. E o casamento, biblicamente, é até que a morte os separe. E na frente de um casal de noivo, ele vai ter que proferir os juramentos e os votos matrimoniais para o casal que vai estar na frente dele. Como ele vai proferir os votos matrimoniais, sendo que ele não cumpriu com seus votos matrimoniais e ele mesmo quebrou com os votos matrimoniais? Como pode um pastor proferir os votos conjugais para um casal de noivos se ele mesmo não cumpriu em sua própria vida? Eis a pergunta para vocês comentar. Podemos mudar os votos matrimoniais para serem proferidos desta forma. Daí, se nós concordar com o divórcio, vamos mudar os votos matrimoniais para ser proferido no momento do casamento pelo pastor dessa forma, até que o divórcio os separe. Aí esse pastor poderia ministrar novos casamentos dizendo, olha, eu vos declaro marido e mulher até que o divórcio os separe. Mas não, eu vos declaro marido e mulher, casados na presença de Cristo, até que a morte os separe. É diferente. Leia Romanos capítulo 7, versículo 2 até o 4. E eu sei que vai aparecer alguns porque a lei, porque Moisés, porque a carta de divórcio, a carta de repúdio, faz aquela confusão. Meus irmãos, já confundiram Mateus 5, já confundiram pornéia por Moisés, já confundiram muitas coisas que não sabem nem separar o que é fornicação e o que é adultério. E vocês estão entendendo? Então tem pessoas que não conseguem saber ensinar sobre casamento e querem bater pé, estão infiltrando heresia na cabeça das pessoas. Leia Romanos 7, do 2 até o 4, lê 1 Coríntios 7 e 39 em casa. Tá certo, irmãos? Esse estudo eu quero que vocês leiam a Bíblia para vocês verem que verdadeiramente vos estou falando pela palavra de Deus. Ele está contribuindo para a degeneração dos padrões familiares. Ele está contribuindo para a degeneração
dos padrões familiares. Ele mesmo destruiu com a sua família, com o seu casamento, e está contribuindo para demais pessoas destruírem também com os seus casamentos. Pastores que vivem dentro dos padrões bíblicos podem ministrar. Esses que não vivem dentro dos padrões bíblicos estão destruindo e degenerando com a família dentro dos padrões bíblicos. Eles perdem vários casais e famílias de membros. Vocês, irmãos, pastores que vivem dentro dos padrões bíblicos perdem vários casais e famílias de membro. Mesmo se eu cuidar de uma igreja e eu manter meu casamento, minha vida como está até hoje, eu vou perder várias pessoas. Imagine vocês se eu tiver uma vida desregrada da presença de Deus, aí que nós vamos perder várias e várias pessoas. É uma luta a gente se mantendo na presença de Deus. Imagine vindo do púlpito o péssimo exemplo do fracasso conjugal. Aí que as pessoas vão se separar em massa, porque vai seguir o exemplo do seu pastor separado. Lê Salmo em casa, Salmo 11 e 3. Eu disse Salmo de número 11, versículo de número 3. Vocês sabem que Salmo não tem livro, né, irmãos? Salmo não é livro, não é capítulo. Salmo é livros, é números e versículos, né? O divórcio é uma ameaça para a família cristã. Não tem maior ameaça para uma família cristã do que o divórcio. Cuide do divórcio, irmão. Expulse o divórcio da sua vida, regue seu casamento, nutra a sua vida conjugal, tá certo? Agrade sua esposa, agrade seu esposo. Chazinho, cafezinho, comida, carinho, amor, respeito, unidade, passeio, igreja, amor. Tudo isso faz parte de uma vida conjugal bem sucedida, tá certo? As consequências são devastadoras para a família que se divorcia. Mais um ponto, as consequências são devastadoras para a família. Muitas vezes estão vivendo uma vida bem, quando conseguem encarreirar, não são ricos, quando conseguem conseguir as coisas, daí há a separação, aí vem aquele negócio de pensão para filho, gasta com o que não tem para gastar, vira um inferno na vida das pessoas depois que as pessoas conquistaram um padrão de vida melhor. Então isso não provém de Deus, isso não é de Deus em hipótese alguma. Por isso Deus de Israel aborrece o divórcio e o repúdio. Malaquias 2:16, irmãos. Malaquias 2:16. Se fosse bom, Deus não aborreceria. Deus está dizendo em Malaquias o repúdio e o divórcio. Vocês entenderam? Repudiar é mandar a pessoa embora, tirar a pessoa da sua vida. Tanto o repúdio como o divórcio vem se encaixando praticamente na mesma coisa. É separação. É tirar para sempre uma pessoa da sua vida. Outra coisa, tem pessoas alegando, pastores, cantores, membros da igreja, eu me separei dele por falta de tempo. Eu me separei dela porque a minha vida era muito concorrida na igreja, eu me separei por falta de tempo, porque não tinha tempo para o casal. Irmãos, que cara de pau. Meu Deus, nós tínhamos que passar óleo de peroba, porque é madeira, cara de pau. A pessoa vem dizer que se separou da sua esposa por falta de... Você pregava demais, para de pregar um pouco. Nutre o teu casamento, cuida da sua família. Se você, por causa de um motivo desse, você quebra com o casamento e aí quer se explicar, isso não serve de exemplo para a igreja não pode incorrer nesses mesmos erros. O casamento não se destrói por uma coisa tão trivial, por algo tão simples, falta de tempo. Isso aí é uma carnalidade terrível, a pessoa justificar por falta de tempo. Então dê tempo para sua esposa, dê tempo para sua família, trabalhe um pouco menos. Tem gente que tem 5 empregos, quer ganhar tudo nessa vida e acaba perdendo tudo que tem porque quer ganhar. A gente às vezes para ganhar tem que perder, perde um pouco aí de dinheiro e dá mais atenção para a sua família, para os seus filhos. Você já correu com o filho, já se jogou em cima dele, se jogou em cima de você, já vai correr, fazer uma caminhada, correr com ele, vai brincar um pouco com ele, não quer dizer que tenha 30, 40 anos que não pode dar umas risadas e brincar. Faça alguma coisa pela sua família, porque senão você vai perder a sua família. A mesma coisa, irmãs, tem irmãs muito enrustidas, não se alegra com ninguém, não brinca com ninguém da família, não brinca com os filhos, tem pai enrustido, passa a vida e não dá um beijo num filho, porque é macho, porque não sei o que tem, não troca a fralda de um filho porque é macho, é homem, não lava a louça porque vai... Isso é para a mulher, e ainda homens, às vezes, de Deus, manda o homem... Você não tem que fazer para ficar pregando no YouTube, eu tenho que pregar no YouTube porque tem muita gente que precisa aprender, meus irmãos. Ninguém deixa de ser homem por ajudar a família.
Vocês entenderam? Ninguém deixa de ser homem por dar um beijo num filho que tem 20 anos, 25. Você tem que demonstrar amor, não é só em palavras. Aí vem aqui santidade, que santidade, porque tem que ter arrependimento. Você tem que ter uma vida regrada durante o dia a dia. Na sua vida, mês após mês, ano após ano, você tem que ser perseverante. Você tem que buscar uma linha de raciocínio para a sua família, para a sua casa, para a sua igreja e seguir aquilo como meta de vida. Aplicar aquilo na sua vida. Não, você não pode ser um santarrão fanático a ponto que não brinca com o filho. Você não pode ser um liberal a ponto que sai por aí fazendo tudo que é tipo de coisas liberais que estraga a tua fé, te corrompe e que te compromete na presença da tua igreja. Você tem que ser um camarada temperado. Você precisa usar a cabeça, senão só os crentes de sucesso é só aqueles que têm a cabeça no lugar. Senão não dura casamento. Começa a brigar, e briga daqui, briga de lá, vai pra rua, deixa a mulher sempre sozinha. Não tem casamento que dure, irmão, se você não tiver sabedoria. Você tem que ouvir os ensinadores que pregam, você tem que ler a Bíblia e seguir. Vocês entenderam? Às vezes a esposa está fazendo uma coisa dentro de casa, já chega, critica, já chuta, já tudo é do diabo para você, tudo é do diabo, até uma brincadeira é do diabo, tudo é do diabo. Você tem que começar a ver o que é do diabo e saber o que é de Deus. Você entendeu? Tomar uma Coca-Cola e brincar com o filho daqui a pouco é do diabo, tudo é do diabo. Ver diabo em tudo que é coisa. Ô, meu irmão, cuidado. Você me entende? Não sei se vocês estão entendendo, não é que eu seja liberal, mas tem gente que tudo é do diabo. Vocês estão endiabando as coisas e estão endeusando homens que lhe falam que tudo é do diabo, endeusando, e você não consegue entender o verdadeiro evangelho. Aí você não vence no dia a dia, meu irmão, seja do ministério que você for. Se você for uma pessoa liberal, você não vai vencer. Se você for um fanático, você não vai vencer. Você tem que ter temperamento, domínio próprio, você tem que ser uma pessoa que tem que saber por Cristo o que é e o que não é errado. O Espírito Santo tem que te orientar. Ele tem que falar contigo, te dizer, você tem que dar lugar para o Espírito Santo. Tá certo, meus queridos? Estamos terminando aqui para não ficar muito longo essa parte número 2 do primeiro vídeo. Ó, não tem novo tempo na vida de crente, não tem nova vida, não tem nova esposa, não tem nova fase. Aí quando eles separam, os famosos pregadores, cantores, qualquer crente da igreja, até os membros agora, virou moda. Aí alguém vai lá entrevistar, e aí, irmão, o que está acontecendo agora? Qual é que é as suas perspectivas ministeriais? O que você tem em mente? Qual é que é o futuro para a sua carreira? Estamos vivendo um novo tempo. Estamos vivendo um novo tempo, uma nova hora. Nós estamos vivendo um novo momento. Quer dizer, é novo momento na carreira de louvor, é novo momento na carreira de pastor, é novo momento de vida, é novo momento de nova esposa. Não existe, irmão. Não existe essa novidade no Evangelho. Não existe. A tua carreira é a mesma que você começou. Se é algo novo, cuidado, que tem coisas novas que vai te prejudicar, vai te levar para o inferno. Vai destruir a tua vida espiritual. Cuidado com o novo. Agora me veio em mente que Deus me orientou aqui para me dizer para você, cuidado com o novo. Cuide com esse negócio do novo. É o novo esposo, nova esposa, é novo tempo, nova fase, é nova vida, é nova unção. A unção agora tem tempo também. Nada é novo, irmão, no Evangelho. Tudo é o que sempre foi. E não é velho também, porque o Evangelho se renova a cada dia. Então não tem nada novo e nada velho. É simplesmente o Evangelho que um dia nós recebemos. Tá certo? Então não tem nova fase. Divórcio entre pastores e cantores evangélicos tem transtornado o mundo inteiro e tem causado perguntas de toda a natureza para as pessoas, porque as pessoas não sabem mais o que fazer, os membros da igreja. É uma epidemia diabólica e contagiosa dentro da igreja, é uma gangrena, é uma ferida, está espalhando, é um câncer, irmão, está se alastrando. Se a gente não espremer essa ferida aí, não colocar esse câncer para fora, isso vai destruir muito a igreja, está entendendo? Tenha humildade, busque em Deus uma saída para a sua vida conjugal. Se você está às portas da separação, se você está prestes a se separar, salve seu casamento. Se você ainda pode fazer alguma coisa pelo seu casamento, salve seu casamento. Volte. Tenha coragem, porque é só para homem corajoso, é só para quem tem mesmo. Aqui que eu quero ver o homem corajoso, o homem usado por Deus. Volte, peça perdão, corrija, às vezes nem separou ainda, não separe, não dê vazão ao diabo.
Lute pelo seu casamento, sem olhar para os defeitos da sua esposa e seu esposo. Salve e corrija dentro do casamento vocês dois o que precisa ser corrigido, mas não jogue o seu casamento fora, quem está entendendo? Porque casamento e salvação é coisa séria. Não é como uma outra coisa da igreja que a gente trata e corrige. Casamento e salvação é a única coisa que nós não podemos perder, que vai nos custar muito caro se nós perdermos a nossa salvação, nosso casamento em segundo lugar e a nossa salvação em primeiro. Vocês entenderam? Tenha humildade de reconhecer os seus erros dentro de casa. Não seja o machão de cozinha. Não seja a esposa que é o tenente e o coronel dentro de casa. Entenda, meus queridos. Busque humilhação. Mas eles têm o direito de ser felizes, alguém pode dizer. Ninguém está contra a felicidade de alguém. Mas alguém pode dizer, mas separou de você não porque eles têm o direito. Irmão, aqui não é questão de direito. Aqui é mais questão de dever. Você tinha o dever de se manter fiel a outra pessoa. Aqui ninguém está contra alguém ser feliz. Aqui ninguém está contra a felicidade de ninguém, porque tem gente que gosta de estragar prazer, né? A gente está pregando a verdade para as pessoas e está vindo alguém dizendo que a gente quer tirar o direito das pessoas ser felizes. Aqui não é direito, aqui é mais dever do que direito. Ninguém está contra a felicidade de alguém, desde que não venha ferir a palavra de Deus. Se a pessoa quer ser feliz, dentro dos padrões bíblicos, amém. Agora, a pessoa, para ser feliz, tem que se separar e casar de novo, aí está ferindo a palavra. Então, esta felicidade é terrena e diabólica. Você precisa ser feliz dentro dos padrões bíblicos. Tem direitos, mas também tem deveres a ser cumprido. Que Deus vos abençoe em Cristo. Falou com vocês, teu irmão em Cristo, Levi Longaray. Compartilhe, divulgue, acione o sino da notificação e comente nos nossos vídeos. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Nós voltamos com vocês numa próxima oportunidade. Não esqueça de orar pela minha pessoa, pela minha esposa, meus 3 filhos, que eu estou sempre orando por cada um de vocês inscritos no canal A Bíblia em Foco. Até mais, querendo Deus.